Todos estão alegres? Diga aí pro seu irmão, está preparado? O que ele respondeu para você? Trouxe lenço para chorar hoje? Abramos as vossas Bíblias no quinto livro do quinto juiz depois de Josué. Juízes capítulo de número 6, a partir do seu verso de número 12. Enquanto isso eu quero fazer as minhas considerações. Quero louvar ao meu Deus e também externar minha alegria por esse convite mais uma vez de estar ministrando a inerrante palavra de Deus nessa igreja tão linda do meu nobre amigo pastor Cairo Martins e pastora Eliana Castro. Eu quero desejar que vocês continuem do bem em todas as coisas, que tenham saúde assim como vai a vossa alma. A todos os obreiros que estão na minha retaguarda, todos os irmãos, continue ampliando a vossa tenda, estendendo o todo da vossa habitação, meu pastor. Firma bem as vossas estacas. Com certeza o Senhor continuará transbordando para a direita e para a esquerda o seu ministério, a sua família, o seu profissionalismo jamais será envergonhado. Deus o abençoe. Todos os amigos que se encontram aqui, estou muito alegre com a presença de todos vocês. Irmã Mirta, cadê a Mirta? Que alegria encontrá-la. Irmão Carlinho Silva, irmã Jaqueline, que Deus o abençoe. Os demais amigos, amém? Saulo, pastor, Deus abençoe a família de vocês. Todos encontraram? Sem muita delonga, Juízes capítulo de número 6, verso de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Podeis sentar. Queridos amados irmãos, nessa noite, para que nós possamos ministrar o texto de Juízes, capítulo de número 6, eu preciso titular essa mensagem nessa noite: milagre acontece mediante a fé. Como que o milagre acontece mediante a fé? Primeiro ponto, eu preciso saber o que é milagre. Milagres são acontecimento extraordinário. Milagres são acontecimento incomuns. Milagres são acontecimento formidáveis. Milagres não pode ser explicado, porque milagre não se explica. Milagre se vive. Porque se milagre tiver explicação, não é milagre. Eu sou milagre. 2014 eu dei 2 infartos. 2016 eu dei um AVC. Fiquei 51 dias no hospital Agarram fazendo fisioterapia. Quando o médico olhou para a minha pessoa, diz assim: pastor, o senhor teve sorte, porque todos que passam por aqui ficam com sequela. Eu disse: o Deus que eu sirvo, ele não trabalha com sorte. O Deus que eu sirvo, ele trabalha com milagre. Quem crê no seu milagre nesse ano de 2024? Esse é o teu ano. Diga para a pessoa que está ao teu lado: esse é o teu ano. Esse é o teu ano. Queridos amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos traz inúmeros milagres de provisão.
realizados por Deus em meio às muitas crises que nós passamos, em meio a muitas crises que muitos homens de Deus da Bíblia passaram. E quando nós olhamos para esse texto sagrado das Escrituras, cada um desses milagres aqui, eles ocorreram em situações gravíssimas, eles ocorreram em situações catastróficas, eles ocorreram em situações desesperadoras, a ponto que muitas pessoas não suportaram. Se nós formos olhar para o tempo de hoje, quantos não chegaram a 2024? Quantos ficaram no meio do caminho porque não projetaram? Porque não acreditaram que Deus poderia mudar a sua história, o seu cativeiro? Quantas pessoas desistiram no meio do caminho? Eu sempre digo que nos livros de Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão que terra era. Deus não disse para Abraão que município, que estado ou que cidade ele ia morar. Deus fez uma promessa para Abraão. Quando Deus faz uma promessa para alguém, pode saber que se cumpre. E a Bíblia diz que Deus deu 7 cláusulas para Abraão. A primeira cláusula diz: eu vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção. Eu vou amaldiçoar, é o Deus que fala, eu vou amaldiçoar Abraão, todos aqueles que te amaldiçoarem. Eu vou honrar todos aqueles que te honrarem. Benditos serão a tua família na terra. E Abraão agora vai contar a história para o seu pai Tera. E seu sobrinho Ló estava atrás da porta ouvindo e disse: Titi, que história é essa? E conte para mim também, que Deus lhe falou que ia fazer 7 cláusulas, 7 promessas. Eu também quero. E a Bíblia diz que Abraão agora pega do seu pai Tera. Abraão pega também do seu sobrinho Ló. Abraão pega da sua esposa Sarai e vai para o meio do deserto em direção a uma cidade chamada Terra da Promessa, Canaã. Mas o texto diz que Abraão era o pai da fé. Abraão era o pai da promessa. Mas o texto também diz que no meio do caminho o pai de Abraão, Tera, morre. Quando vai passando alguns anos, o seu sobrinho diz: Loló, ô Titi, esse negócio aí, Titi, de andar no deserto não é para mim. Esse negócio de provação, esse negócio de passar catástrofe, situação difícil, perseguição, não é para mim. Não dá para mim, Titi, eu desisto de ser crente. É muita perseguição, é muita luta, é muita provação. E diz que no meio do caminho Ló desiste. Agora Abraão prospera, fica milionário. Deus entrega um campo para Abraão, mas a sua esposa morre. O texto diz que Abraão era o pai da fé. Morre Tera, morre Ló, morre a esposa. Só restou Abraão. Por quê, pastorzinho Mamados? Porque Abraão é o pai da fé. E quem tem fé não morre no meio do caminho. Escute. Gideão, ele foi o 5º juiz depois da morte de Josué. E o povo de Israel aqui passou por mais de 3 séculos, pastor, sofrendo na mão dos midianitas, sendo escravizado na mão dos midianitas. Mas Gideão, ele foi escolhido não pelo homem. Gideão foi escolhido por Deus para fazer Israel ser libertado da opressão imposta pelos midianitas. Durante 7 anos, foram anos de humilhação. Durante 7 anos, irmão, foram anos de provação. Mas os israelitas, o que é que eles faziam? Eles se escondiam dentro de uma caverna, para não serem oprimidos, para não serem perseguidos. E o texto diz que nas montanhas que eles estavam, eles eram envergonhados. As montanhas que eles estavam, eles eram ameaçados, eles eram assombrados pelos seus adversários. Vai chegar um tempo, irmãos, que não vai haver mais dor, não vai haver mais perseguição, não vai haver mais provações. O último inimigo a ser combatido vai ser a morte. A Bíblia diz que Deus vai nos tirar daqui, porque o apóstolo João, quando ele viu as 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz: eu vi
um novo céu e uma nova terra. E Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Vai haver tempo, irmão, que tudo vai ser diferente. Mas para isso, nós temos que perseverar nessa terra. Porque o grande milagre nessa história aqui de Gideão foi a mudança emocional da vida de Gideão. Porque o emocional de Gideão estava abatido. O psicológico de Abraão, de Gideão, estava abatido. Porque ele disse: pai, eu sou o mais pobre de Manassés. Como o Senhor me chama para resgatar o povo de Israel? Como que eu vou vencer os midianitas, irmão? Deus não escolhe ninguém pela classe social. Deus não escolhe ninguém pelo curso superior. Deus escolhe você porque você tem um chamado. Você tem uma vocação. E a Bíblia diz que Gideão, ele transformou-se num valente guerreiro. Mas antes ele era o quê? Covarde. Ele se deixou levar pelas lutas. Ele se deixou levar pelas perseguições. A baixa estima de Gideão estava lá embaixo. Quantos de nós às vezes queremos desistir? Quantos de nós queremos parar em meio a situações, em meio às catástrofes que nós passamos no meio da família? Não é verdade? Quantos de nós falamos assim: Senhor, eu não vou chegar em 2024. E hoje você aqui está para contar o testemunho. E o texto diz que a história de Gideão é uma história inspiradora para todos nós que estamos aqui nessa noite. São dominados, irmãos, pessoas por aí por fraquezas, por problema catastrófico. A maior doença que está tendo nos últimos dias é a crise de ansiedade. A crise de ansiedade tem pegado adolescentes, jovens, senhoras e senhores. Essa crise de ansiedade, eu creio que não pertence na nossa vida, em nome de Jesus. Escute, quando Deus chamou Gideão, era para ele vencer os midianitas. Os midianitas eram soldados valentes, eram homens preparados para a guerra, eram homens de batalha. Gideão ia ter que vencer 135 mil homens. E Deus disse: Gideão, vai nessa tua força, que eu sou contigo. Mas os soldados que Deus preparou para Gideão, sabe quantos eram? 32 mil. Equivalente 4 contra 1. Como é que vence, irmão, uma batalha dessa? 135 mil homens. Quantos 32 mil? É muita gente. Mas ninguém é forte o bastante para resolver seu problema sozinho. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 12. É melhor sermos 2 do que 1. Porque se um cair, o outro vai levantar o seu companheiro. Ai daquele que estiver só. Caindo, não haverá quem o levante. Nesses 30 anos, pastora Clarinda, é 50% do meu ministério. E eu 50% do ministério dela. Eu sozinho, eu não dou conta. Você sozinho não dá conta. Quando um está fraco, o outro vai sustentar. Porque é melhor ser 2 do que 1. Porque o cordão de 3 dobras, ele não se quebra com facilidade. Chegou o dia da batalha. E Deus resolve falar para Gideão. Gideão, quantos tem aí? 32 mil. Quantas pessoas você vai enfrentar? 135 mil inimigos. Tem muita gente aí, Gideão. Gideão quer? Tem muita gente aí. Manda voltar 31.700. Como é que vai vencer a batalha, pastor, com 300? Vai enfrentar 135 mil? Irmão, pela ótica humana. Pela ótica humana, se nós formos olhar, nós não vencemos. Mas se nós for olhar para Jesus, que foi lá na cruz e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparou? Ele diz: eu desamparei pelo Zilmar,
desamparei pelo pastor Cairo, eu desamparei pelos irmãos que estão aqui. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela ótica humana, não tinha jeito. Como que 300 vai vencer 135 mil? A Bíblia diz que Deus pega Gideão com o soldado e manda para o ribeiro. Manda todos para o ribeiro, Gideão. Eu vou provar um por um. Escute, ainda tinha de 32, foi voltando, 10, ficou 22, foi diminuindo. E Deus fala, Gideão, aqueles que beber água assim, ó, na torre de vigia, olhando para um lado e para o outro, esses vão vencer. Ficaram só 300. Nós só vence através da perseverança. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Salmo 40 diz, eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando ouviu o meu clamor, quando clamei a Ele por socorro. Clame a Deus essa noite. Qual é a tua causa? O que é que você está esperando de Deus? Sabe o que é que eu falei para minha esposa? 2024 é o nosso ano. Quem crê que é o teu ano? Nós vamos pisar em terra que a gente ainda não pisou. Escute, você não entendeu? Deus vai te colocar no pássaro de ferro. Tu vai pisar. Escute, Deus fará proeza. Pastor Cairo sabe que esse ano não era mais para mim estar aqui. Eu recebi uma proposta. Eu falei para o pastor Cairo, a última vez que eu estive aqui. Nós era para estar nos Estados Unidos, embora. Porque o pastor Juvenal e a pastora Lúcia se aposentaram do Senado, foram para lá e receberam dupla cidadania para abrir igreja, fizeram uma proposta. Irmão, a gente não pode fazer nada sem a direção de Deus. Amém? Deus trabalha com propósito, irmão, não com proposta. Porque quando a gente entra na proposta, a gente perde a direção. Mas essa noite Deus tem um propósito para você. Fica no propósito, não saia do propósito, que na hora certa Deus vai te honrar, vai te colocar na posição a qual Ele tem para você. Escute, e agora, Senhor? Como que eu vou vencer a batalha? Com 300, faz a multiplicação aí. Faça a multiplicação aí comigo, irmão. 135 mil dividido por 300. Para cada homem israelita de Gideão, eles tinham que lutar com 450 homens. Um só. Para lutar com 450 homens. E aí, se fosse você corria ou ficava? Pergunta ao teu irmão, vai correr ou vai ficar? As lutas estão grandes. Vai correr ou vai ficar? Vai ficar no barco ou vai descer do barco? Escute, Deus ele é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos, para dar grandes vitórias aos guerreiros. Deus pega os que não são para confundir o que são. Deixa eu dizer, a roda gigante esse ano vai virar. Quem está lá embaixo, Deus vai botar lá em cima. Quem crê? Oh, aleluia. Escute, primeiro, para que o milagre de Deus aconteça em nossa vida, duas coisas nós devemos fazer. Pergunta, qual é a primeira, pastor? Aprenda a manusear as armas que estão em tuas mãos. Aprenda a manusear aquilo que Deus colocou em suas mãos com habilidade. Quais são as armas que Deus colocou em minha mão, pastor? Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceiro, a palavra. Quando a casa de Jó foi destruída, os 10 filhos, toda a herança, a saúde de Jó, a mulher de Jó só sabia abraçar ele e beijar ele quando estava no shopping. Quando ele entrou na prova, na situação difícil, ela olha e diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha a situação que você está. Perdemos 10 filhos,
perdemos a herança milionária, tu perdeu a saúde, olha a situação. Aí Jó foi se agachando, rapou a cabeça, botou o manto, e o diabo olhando do lado disse assim, vai negar agora, ó. Não falei que ele não ia suportar a luta, a batalha? Jó se agachou, se ajoelhou e disse, Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, para vencer uma batalha, a primeira arma, oração. Os irmãos estavam reunidos na casa da irmã Maria. Eles tinham um propósito. O irmão Pedro estava no cárcere. As irmãs oravam com objetividade. Solta Pedro, solta Pedro. De repente Pedro sai do cárcere. E a menina Rode, que quer dizer rosa florida, escuta um barulho bater na porta. Quando ela sai para fora, diz, irmãs, pode parar de orar, porque Pedro está aí fora. Deus tirou ele da prisão através da nossa oração. Comunhão e oração são princípio de fé. Nós só vencemos as nossas batalhas do dia a dia através da oração. Eu não estou citando sobre religião, eu estou citando fé, eu estou citando oração, porque a oração é o combustível do cristão. Jejum é abstinência de algum alimento, é se consagrar, é se colocar diante de Deus. Terceiro é a palavra. Isaías capítulo 55, verso 11, ele diz, Senhor, eu guardei a tua palavra. Olha o que ele diz, nos meus lábios, ao sair, ela não voltará mais para mim vazia. E ele diz, Senhor, está registrado no Salmo 119, verso 11, eu guardei na tábua do teu coração, para não pecar contra o Senhor. Está registrado em Salmo 119, 105, a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. Aprenda a manusear as armas que Deus colocou em tuas mãos. O inimigo dos últimos dias, ele vai tentar de todas as formas te parar, te envergonhar. Ele quer destruir primeiro os cabeças. Quem são os cabeças? O pai e a mãe. Porque ele diz, a cauda é fácil, os filhos. Coloca teus filhos no joelho nesse ano 2024. Coloca teus filhos na oração. Consagra a tua casa ao Senhor. Não deixe o inimigo bagunçar na tua casa. Diga, Senhor, a minha casa é do Senhor. Fala como o quarto juiz, Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo aqui, ele reconheceu esses perigos. Quando ele escreveu a carta em 2 Coríntios capítulo 10, ele disse, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Esse ano vai ocorrer algo na sua vida que nunca ocorreu. Quem não lia a Bíblia vai passar a ler. Quem não orava vai passar a orar. Quem não tem força de ler a Bíblia vai passar a ter. Gideão, ele olha para a situação e diz assim, Senhor, eu sou mais pobre aqui de Manassés. Por que o Senhor vai me chamar? Irmão, Deus não escolhe as pessoas por aparência. Deus não escolhe ninguém pela classe social. Deus não escolhe ninguém pela conta bancária. Deus escolhe alguém pela unção. Quando nós batalhamos com o soldado de Jesus, irmãos, nós temos que usar as armas certas que o comandante nos fornece, que o comandante nos dá. Que arma é essa, pastor? É a palavra. É a palavra. Eu lembro que quando o médico disse que eu só ia sobreviver até os 21 anos, febre reumática, sopro no coração, reumatismo nos ossos. A minha mãe, ela tem 85 anos, é uma mulher de oração. Ela bateu o pé e disse assim, o meu filho é de Jesus. O meu filho nasceu para ser adorador a Deus. Falta pouco para 60. E o diabo caiu por terra.
Quem crê na sua vitória, levante a mão. Escute. Lá em Efésios capítulo 6, verso 10 descreve as qualidades espirituais da nossa arma. Aqui vai nos explicar: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados do potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau, e depois, tende vencido tudo, permanecei inabalável. Não deixa nada te parar. Faça como o salmista Davi, quando a sua casa tinha sido queimada, quando seus pais tinham sido sequestrados. A única solução para Davi foi adorar a Deus, foi buscar a Deus, foi consultar a Deus. Davi, quando passa a consultar a Deus, ele escreve o Salmo de número 121. Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O nosso socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Você nasceu para fazer a diferença na igreja que você congrega. Você nasceu para fazer a diferença no trabalho onde você trabalha. Você nasceu para fazer a diferença na rua a qual você mora. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na tua vida. Quem crê que a partir de hoje será o teu ano? Escute. Primeiro, para que o milagre de Deus ocorra em nossa vida, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, aprenda a manusear as armas que Deus coloca em tuas mãos. Segundo, tenha equilíbrio emocional e espiritual. Não se deixe abalar. Não perca o equilíbrio quando o inimigo, o adversário, vir contra ti. Seja firme, constante. Seja forte para saber lidar com certas situações que vêm sobre a sua vida. Às vezes queremos nos entregar. Às vezes queremos bater de frente, pastor, com o nosso adversário. Essa não é as nossas armas, irmão. As nossas armas, elas são espirituais. Tenha equilíbrio emocional. Tenha equilíbrio espiritual. Quando você vê que não dá conta de resolver certas situações, coloca o joelho no chão. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará na tua vida, mais ele fará no meio da tua família. Segundo, tenha equilíbrio emocional e espiritual para saber lidar com certas situações na vida, porque pela fé nós abrimos a nossa boca e declaramos: Senhor, o meu filho é uma bênção, o meu esposo é uma bênção, o meu emprego é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, a cidade que eu moro é uma bênção, a minha casa é uma minha bênção, a minha casa é uma vitória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os homens que usaram outras armas, eles não conseguiram alcançar a vitória, pastor, porque eles não dependiam do comandante, que é Jesus. Quando a gente deixa de depender de Deus, quando a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias forças, não vai. Nós não vamos para frente. Porque homens que usam outras armas não agem como soldado do comandante. Quem é o comandante? Cristo. Homens aí fora que agem com a mentira, com acusações falsas, com calúnia, com difamação, eles não usam as armas de Cristo. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o sangue. É contra as potestades, porque o diabo, irmão, quer investir com força. Quer destruir com força. E nós precisamos esse ano fazer um propósito de oração. Nós precisamos colocar a nossa casa na presença de Jesus. Porque essas duas armas aqui, essas duas ações são necessárias para mantermos nós o controle diante da situação. Tem pessoas que querem tomar decisões precipitadas. Não faça isso. Antes de você tomar qualquer decisão, consulta o comandante Jesus. Consulta a Deus. Pede Ele orientação que Ele vai te dar. Porque a palavra profética que sai dos nossos lábios, irmão,
é a dedicação para transformar os recursos naturais de armas de guerra espirituais, para transformar a nossa casa, para transformar a nossa família. Às vezes nós falamos palavra torpe, às vezes não vigiamos. 1 Pedro 5,8 diz: vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando muitos que possa tragar. Não se deixe levar. Não conta os teus segredos para o teu adversário. Tem pessoas que antes de receber a bênção já saem contando para todo mundo. Ai, irmão, ó, calado, vigia. Só conta a bênção depois que você estiver concluída. Porque o diabo, ele inverte com força. Amém? O diabo não quer ver você vencer. O diabo não quer ver você progredir. E eu sempre costumo dizer, nem todo mundo é bem-vindo na nossa casa. Às vezes as pessoas entram para saber o que você está comendo, o que você está vestindo, o que você comprou. Olha o caminhão da Casa da Bahia, já chegou na casa da irmã. Olha o caminhão da Eletrosom. Irmão, vigia. Consagra a tua casa. Consagra a tua família. Bota a tua família no joelho diante do Senhor. Quebra todo mal, toda maldição. Jesus, ele quer te honrar nesse ano de 2024. Gideão olhou para a situação e disse: eu não posso. Meu pai é pobre. Minha família é pobre. Nós somos o mais pobre de Manassés. Nós não temos situação nenhuma para vencer os midianitas. Oh, meu irmão. Eu digo que milagre não se explica. Milagre se vive. Todos os dias, irmão. Todos os dias, quando eu estou de plantão dentro daquela UPA. Quando eu chego lá 7 horas da manhã. Sabe o que acontece lá? Todo mundo para a sala. Oração. A gente inicia o nosso trabalho, porque sabe que é pesado, abençoado. A gente termina o nosso trabalho abençoado. Sabe por quê? Aonde tem oração, tem milagre. Passa a orar com a sua família no seu lar. Passa a orar no ambiente do seu trabalho. Tire nem que seja 5 minutos. Você vai ver a transformação que vai acontecer. Existem pessoas que estão passando por situações que às vezes ela não quer se abrir. Porque a opressão, irmão, mata. A depressão mata, e quem sofre não quer se abrir. Quem sofre não se abre, pastor. É a crise emocional, psicológica, está abalado. Gideão estava vendo essa situação aqui. Eu sou mais pobre, eu não consigo. Tem pessoas assim agora no Penorte. O esposo dormindo lá em Lusiânia. A filha dele aproveitou que o esposo estava dormindo, menina de 24 anos. Ela aproveitou que o marido foi dormir, saiu devagarzinho, pegou uma corda e se enforcou dentro da casa. Fui lá visitá-lo. Até hoje ele chora muitíssimo, 24 anos. É uma doença silenciosa. Se abra com alguém. Não se deixa levar pelas frustrações, por situações difíceis. A glória da última casa sempre será maior do que a primeira. Não se entregue diante de circunstância. Pastor, vou desistir. Desista não. Jesus não desistiu de você. Todos nós estamos sujeitos a passarmos adversidade e tribulações na nossa vida. Mas Deus quer contar com você. Isaías 41:10 diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Mesmo se tu passar pelas águas e pelos rios, eles não te submergerão. Mesmo se passar pelo fogo, não te queimarás, porque o Senhor passará contigo. Esse é o teu ano. Você já projetou? Pastor, eu tenho uma enfermidade que os médicos já tentou de tudo. A mulher do fluxo de sangue jazia 12 anos. Ela soube que Jesus vinha passando com a multidão. E ela disse: se eu apenas tocar na orla, se eu apenas tocar no vestido do mestre pela fé, eu serei curada. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera.
Ela foi devagarzinho por trás do mestre, tocou no vestido do mestre. Jesus estava com a multidão e os discípulos, e ele diz: espera aí, alguém me tocou. Aí o discípulo diz: mas mestre, o senhor não está vendo tanto de pessoas, a multidão te tocando? Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Instantaneamente aquela mulher foi curada daquela hemorragia. Jesus está dizendo: receba a cura na tua vida, receba a cura na tua casa, cura no teu esposo, na tua esposa, nos teus filhos. Receba renovo nesta noite. Deus não te chamou para ser caranguejo, para andar para trás. Deus te chamou para andar para frente. Deus não tem negócio, ele disse com Abraão: eu não tenho negócio com covarde. Abraão, se tu uma benção. Deus falou com Gideão: eu não tenho negócio com covarde. Vai nessa tua força, Gideão, porque eu, Senhor, sou contigo. Eu vou desistir, tantas enfermidades no meu corpo, pastora Clarinda, que eu sofri, eu vou parar. Irmão, quem tem fé não morre no meio do caminho. Não morre. Esse mês eu recebi um presente tão lindo, mas tão lindo. Está ali o meu primeiro neto, cadê ele? Davi, cadê ele? Foi arrebatado? 11 anos. O irmãozinho dele chegou agora, o Heitor. Coisa mais linda, irmãos. Coisa mais linda. Tem um presente maior do que esse, a família aumentando. Aí tem a de 33, que tem a neta de 16. Aí tem a mãe dele com 30. Aí tem o Lucas com 20, 28 ou 29, né? Já estou ficando velho. 29, 28. Tem a Sara mais nova com 20. O maior patrimônio que eu e você tem não é a nossa casa, não é o carro que está na garagem, não é a conta bancária. Um dos maiores patrimônios que Deus queria ensinar a Gideão é a família. Independente da pobreza, independente de situação, é o maior patrimônio que nós temos, é a família. E outra, não tem ninguém pobre, pobre é o diabo, irmão. Eu não quero riqueza, eu quero prosperidade. Quem quer prosperidade? Qual a diferença da riqueza para a prosperidade? Riqueza vai deixar o homem ganancioso, ambicioso. A prosperidade não. Prosperidade é não ter falta daquilo que nós necessitamos. 2 casas para mim é necessidade? Eu alugo um aí. É necessidade? É. 2 carros na garagem para mim, para a esposa, é necessidade? É. Toma posse, pastora Clarinda. Toma posse do seu. Você tem que profetizar a bênção na tua casa, irmão. Deus falou para mim: a partir de 2004 você não vai soltar mais tua saliva em lugar nenhum. Ó. Aonde tu soltar a sua saliva vai se tornar bênção. Já falou isso pro teu irmão e fala para ele: não coste mais. Eu vou falar no português: não coste mais em lugar nenhum, não? Coste não. Deus, quando tem promessa para alguém, cumpre, irmão. Não deixe o adversário, irmão, te abater. Não deixe o adversário te diminuir. Você é capaz. Você é capaz. Deus vai te dar coisa que você nunca imaginou. Deus vai salvar a tua casa. Deus vai salvar os teus filhos. Deus vai salvar a tua família. Quem crê, levante a mão e dê um glória. Quando tais homens aí fora atacam os servos e a serva de Deus, não se preocupa. A nossa luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra o meu pastor, não. A nossa luta é contra o nosso adversário, o diabo, e só vence ele no joelho. Só no joelho. Pastor, qual é o meu alvo? O meu alvo é autodefesa? Não. Meu alvo é salvação de almas.
Eu falei para Deus, esse ano eu quero almas. Eu quero almas. Eu quero almas. Eu lembro que uma vez, eu não vou falar o local ali no setor sul, que eu ando muito lá, falando de Jesus. A irmã falou, pastor, vai buscar meu filho. Ele era conhecido como Grandão, até hoje ele é conhecido como Grandão. Aí tinha o surfista prateado também. Aí eu entrei lá na boca, cheguei lá e estava lá, todo vomitado, todo melado. Eu disse, Jesus mandou vir buscar vocês. Cheguei com o farol apagado, com o carro, entraram dentro do carro, olharam para mim, tu é o pastor? Eu falei, sou o pastor de Jesus. Bora. Aí deixei um em casa, passei na casa do outro, ele ligou a televisão e eu fiquei comendo pipoca com ele. Olha, irmão, existe estratégia para a gente ganhar almas. Ele ligou a televisão, botou um filme e eu fiquei lá assistindo o filme com ele. Aí devagarinho fui entrando. Hoje ele é pastor. Deus nos dá as armas. Deus nos dá a estratégia. Deus fará proeza na tua vida esse ano, você crê? Escute, irmão. Deus nunca vai buscar pessoas perfeitas. Deus vai pegar as pessoas imperfeitas e transformar num grande homem, grande mulher de Deus. Sabe quem eu era? Deixa eu te falar um pouquinho. Há 30 anos atrás, quando eu conheci minha esposa, eu estava alcoolizado. Numa terça-feira que eu não tinha ido trabalhar. Ela olhou para mim e disse assim, eu tenho um convite para você. Eu atribulado, irmão, nem o diabo gostava de mim. Eu tomava uma caixa de cerveja numa semana. Nem o diabo gostava de mim. Toda vez que eu ia entrar no diabo, ele dizia assim, não entra em mim hoje não. Irmão, em vez do diabo entrar em mim, eu que entrava nele. Tão endemoniado que eu era. Ficava jogado. Numa terça-feira, às 3h da tarde, ela olhou para mim e disse assim, hoje você vai para a igreja. Bêbado. Quando eu pisei o pé na igreja, o pastor estava tocando um hino que dizia assim, o que há contigo, amigo? Você anda meio abatido, cabisbaixa e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus te estende as mãos. Quando eu entrei, eu caí em lágrimas, pastor. Aquele hino entrou no meu coração. Esse pastor suicidou, pastor. Ele suicidou, esse pastor. Me ganhou para Jesus. Desde esse dia que eu pisei o pé naquela igreja, há mais de 30 e poucos anos atrás, hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quem vai fazer a obra, o pastor é apenas um canal. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. A minha esposa teve uma atitude. Ela disse, hoje você vai para a igreja. E eu bati o pé e disse, não vou. Ela olhou para mim com os olhos e disse, hoje você vai. Hoje você vai. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Ela segurou na minha mão e disse, vai tomar um banho. E eu fui para a igreja com ela. Quando eu vi, irmãos, naquele dia que eu pisei os pés na igreja, os amigos, e aí? Tu agora é crente, é? Eu falei, sou crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Já morreram muitos e eu estou aqui. Quando eu chego lá na Celândia, no Penorte, na rua de minha mãe, falo de Jesus para uns, diz, pastor Zilmar, me chama agora de pastor Zilmar. Sabe como é que eles me chamavam antes? Neguinho, 2 caixinhas. Quando Deus quer fazer a obra, irmão, Ele não escolhe classe social. Quando Deus quer mudar a situação, Ele muda. Deus não tem negócio com quem fica em cima do muro. Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Ei, desiste não. Não desiste do teu filho, não desiste da tua filha. Mesmo que esteja na droga, no crack, na prostituição, na cocaína, não desista da tua família.
Não desista. Abrace, mesmo na situação que esteja. Abrace, que Deus vai fazer uma grande obra dentro da tua casa, irmão. Deixa a vizinhança falar. Deixa a vizinhança acusar. Baixa o pé lá dentro e diz: eu e a minha casa em 2024 serviremos ao Senhor. Vai lá na casa da minha mãe. Só fala de Jesus. Vai na casa da minha irmã. Só fala de Jesus. Jesus salvou todo mundo dentro da minha casa. Até a mais velha que é deficiente. Fala de Jesus para ela. Me mete e xingava todinha. Agora ela só quer ficar, ó, reteté. Glória, glória, glória. Só falando de Jesus e falando no mistério. Aí aceitou Jesus, uma aceitou Jesus, Deus deu apartamento. A outra agora aceitou Jesus, Deus deu apartamento. A outra, aleluia, está firme em Jesus, está aposentando agora do agarrão. E minha mãe lá enfermeira, dando glória, 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 aposentada. Sabe o que é isso? É Jesus. É Jesus. É para Jesus, pode aplaudir, é para Jesus. É para Jesus. Escute. Você não pode desistir. Você não pode parar. Alguém falou para você: esse aí não vai chegar no final do ano, não. Alguém olhou para você e não deu nada. A roda gigante vai girar dentro da tua casa. Às vezes você foi menosprezado. Às vezes você foi humilhado. Tem promessa para vir aí.